Salve, salve, galerinha do bem! Tudo certo, tudo tranquilo, tudo numa boa? Professor Marcelo aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver ciclo celular e mitose. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos desvendar tudo o que tem. Vamos te dar todas as dicas do ciclo celular, também a mitose. E na próxima aula a gente vai ver meiose. O que acontece na meiose, gente? Muito legal, tá? Antes disso, eu já vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele joinha para a gente continuar produzindo esses vídeos, essas aulas para você que vai fazer o Enem, para você que tem as suas atividades na escola e para você que também está fazendo o superior e quer tirar alguma dúvida aí com o professor Marcelo. Certo? Beleza? Vamos lá então, muito legal essa aula. Hoje nós vamos passar a ver o ciclo celular, certo? Antes de começar a aula, pessoal, a gente já tem que ter em mente o que vai acontecer no ciclo celular, por que é importante a célula dividir. Então, a gente já tem que mentalizar as principais características e qual a importância de um ciclo celular para uma célula. Primeiro, a célula vai ter que fazer o quê? Se preparar para fazer a divisão, fazer a divisão do núcleo em si e depois separar os seus citoplasmas. Por que isso é importante para a célula? Porque permite o crescimento do celular, permite que as células se renovem, permite que os tecidos se renovem e, no caso da meiose, permite a formação dos gametas, que são as nossas células sexuais. São aquelas células que vão dar origem ao outro ser. Maravilha, gente? Então, a gente podemos já entender nessa parte global o que a gente está falando do ciclo celular. Tranquilo? Vamos lá, então. Aqui no quadro, desse lado do quadro, tem um pouco descrito, né, do conceito do ciclo celular. Do outro lado do quadro, tem também um pouquinho do conceito, tem alguns gráficos que é muito interessante da gente entender, porque esses gráficos aqui eles vão resumir o que está escrito no conceito. Certo? Então vamos caminhando e vamos entender o que é isso e vamos desmistificar aquilo que divisão celular é difícil. Não é não. É o conteúdo mais lindo, é o conteúdo mais fácil. Te apaixona e vem com nós. Beleza, o que diz para nós o que é um ciclo celular? O ciclo celular, conforme o conceito, é o período que vai do surgimento de uma célula por divisão celular até que a própria célula se divida. Olha só, então uma célula que surgiu através da mitose, por exemplo, ela vai ter que ter um tempinho para ela crescer novamente e se dividir. Esse tempo que ela surgiu, cresceu e se dividiu, nós chamamos de ciclo celular. Então, nada mais é que o surgimento de uma célula até que ela consiga se reproduzir, consiga se dividir novamente. Isso que nos diz o conceito de ciclo celular, certo? Não é, a gente tem que ter também nessa hora, né, o entendimento de que ciclo celular é o global, é todo o evento, desde a preparação da célula, da divisão do núcleo e da divisão do citoplasma. Então não pode confundir o ciclo celular com as fases da mitose, aquelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Não pode confundir isso aí. Tá certo? Beleza, maravilha. Então olha só. Quais são as fases do ciclo celular? E aí presta atenção, são fases do ciclo celular. Quais são elas? São 3 fases, tá, gente? 3 fases. A primeira dela é a intérfase, primeira das fases. A segunda das fases, ou a segunda fase, é a fase M. E a terceira fase é a citocinese. A gente já vai ver o que é isso, a gente já vai discutir o que é cada uma dessas fases, tá? Mas só para deixar claro para vocês, que o ciclo celular ele é dividido em 3 fases, ou 3 etapas, tá? Intérfase, fase M e citocinese, certo? Agora vamos entender, então, vamos discutir o que são, ou o que acontece em cada uma dessas 3 fases do ciclo celular, certo? Na primeira fase do ciclo celular, que nós chamamos de intérfase, é aquela fase onde a célula vai se preparar para se dividir. Ou seja, todo o processo de preparação da célula para que ela consiga se dividir acontece em intérfase. E intérfase já quer dizer o quê? Interfases, ou seja, ela está ela está fora das fases, fora daquelas fases da mitose. Tá? Então esse é o período de intérfase.
preparação da célula para a divisão, que nos diz o conceito. Bom, mas que tipo de preparação é essa que a célula tem que fazer? Ora, se uma única célula vai dar origem a outra, por exemplo, de uma vão formar duas células, tem que o quê? Tem que se preparar. E qual tipo de preparação acontece? Vai acontecer a multiplicação das estruturas daquela célula, pessoal. Porque se quer dividir, tem que multiplicar, ou seja, tem que duplicar o conteúdo celular. É o que vai acontecer em intérfase. Tá? Então, toda vez que a célula vai dividir, multiplica primeiro o conteúdo celular, depois divide. Isso acontece na primeira fase do ciclo celular, que é a intérfase. A intérfase, olha aí, começando a abrir aquelas caixinhas, a intérfase, por sua vez, ela é dividida em 3 etapas. Quais são as 3 etapas da intérfase? G1, S e G2. Tá? G1, S e G2 são etapas da intérfase. E intérfase é uma etapa do ciclo celular. Certo? O que quer dizer G1, S e G2? G1 quer dizer gap 1, S quer dizer síntese e G2 quer dizer gap 2, ou seja, intervalo 1, síntese e intervalo 2. Isso vai... O que eu disse para vocês? Que a intérfase é a preparação da célula para a divisão. Então, em G1, o que vai acontecer? Intensa síntese de RNA mensageiro, o mRNA, RNA ribossomal, que é o rRNA, o mRNA, ou seja, o RNA mensageiro, é aquele RNA que vai trazer a informação para codificar as proteínas. Ele traz de onde essa informação? Traz lá do gene, do nosso DNA, a informação que contém para a sequência de aminoácidos de uma proteína. Esse é o RNA mensageiro. O RNA ribossomal, que é representado por R minúsculo RNA, ele é aquele RNA que vai fazer parte da estrutura dos ribossomos. O que o ribossomo faz na célula? O ribossomo é a fábrica de proteínas da célula. Então, percebam que esses dois elementos eles são extremamente importantes para o metabolismo celular. Ou seja, para a célula funcionar, tem que ter RNA mensageiro, que vai codificar as proteínas, e tem que ter RNA ribossomal, que vai fazer parte dos ribossomos, ao qual é a fábrica de proteínas. Então, antes da célula se dividir, ela começa uma intensa síntese desses dois elementos. Para quê? Porque se a célula é uma, ela vai dar origem a duas, ela tem que ter esse suprimento para as duas células, tá? Beleza? Isso acontece em G1. Outra coisa importante que acontece em G1 é a intensa produção de proteínas. Além do RNA e do ribossomal e do mensageiro, vai acontecer também uma intensa produção de proteínas para que a célula filha, que vai surgir da mitose ou da meiose, também tenha um alto suprimento de proteínas que é necessário para o metabolismo celular. E a última coisa, eu não digo última, não tem uma linearidade, mas isso aqui acontece em final de G1, quase entrando para a fase S. Duplicação do centrossomo. Tá? Essa é uma etapa-chave, tá, gente? Porque se não duplicar centrossomo, a divisão celular nem acontece. Qual que é a importância do centrossomo para a célula? Aqui no centrossomo, ou seja, compondo essa estrutura chamada de centrossomo, existe o centríolo, tá? Ou os centríolos, que é de onde partem os microtúbulos. Os microtúbulos é um elemento do citoesqueleto celular. E o que o microtúbulo tem a ver com mitose e meiose? Ora, tem muita coisa a ver, porque são os microtúbulos que vão formar as fibras do fuso. As fibras do fuso são aquelas estruturas que vão separar os cromossomos na hora da divisão celular. Então, é necessário que tenha duplicado esse centrossomo, porque vai um para cada polo da célula e vão emitir as fibras do fuso para o centro da célula. E vão puxar os cromossomos. Isso aqui é um evento chave. Tá certo? Em G1, acontece basicamente esses eventos aqui. Ou seja, duplica todo o material citoplasmático em G1. Em S, que é a fase síntese, é a fase mais importante do ciclo celular. Ora, por quê, Marcelo? Porque vai acontecer o quê? A replicação do DNA. Vai duplicar todo o material genético da célula do indivíduo.
Por exemplo, na espécie humana, que nós temos 46 cromossomos ou 46 moléculas de DNA, quando acabar a fase S, vai multiplicar, ou seja, vai ir para 92 moléculas de DNA, ou 92 cromossomos, na fase S, que é a replicação do DNA. Essa fase é extremamente importante. Esse evento chamado de replicação do DNA, tem uma aula que é só para tratar desse evento, das enzimas que atuam fazendo essa replicação e tudo mais. Então é uma das fases muito importantes. Se houver qualquer erro aqui, pode surgir uma mutação, pode acontecer um erro genético, isso pode ser passado para frente, se for no caso de um gameta, e aí a prole nascer com alguma doença. Ou se for no caso de uma mitose, por exemplo, pode ser uma célula aberrante, uma célula anormal. Então isso aqui é um processo altamente regulado por enzimas. Certo? G1, divisão ou multiplicação do material citoplasmático, todo o citoplasma da célula se multiplica, e S, o material genético, o DNA. E a fase G2, que é o gap 2, o intervalo 2, o que vai acontecer nessa fase? Ela também é importante, pessoal. E o que ela faz? Ela não vai replicar ninguém, ela vai o quê? Ela vai checar se aqui em G1 foi tudo ok e se em S foi tudo certinho. Se replicou o material genético de forma correta, se ocorreu todas as sínteses e principalmente se o centrossomo duplicou. E em G2 vai acontecer isso. Ou seja, passa por G1, passa por S, lá no final, antes de entrar na fase M, a G2 vai dar o ok ou não se a célula entra para a fase M, que é a divisão do núcleo. Tá? Então é o período de checagem, certo? Esses três períodos, G1, S e G2, eles fazem parte da intérfase. Eu já falei para vocês que intérfase é a preparação da célula para a divisão. Beleza? Só lembrando novamente, intérfase é uma fase do ciclo celular. Certinho, pessoal? Vai anotando aí, vai fazendo o teu resuminho, vai pausando o vídeo para copiar, tente e vai entendendo aí. Beleza? Passando para o outro lado do quadro, nós temos as outras duas fases do ciclo celular. Lembra que o ciclo celular é dividido em três fases? Intérfase, fase M e citocinese. Já vimos a intérfase, agora vamos ver a fase M. Fase M é muito tranquilo e depois a gente vai falar só de fase M, tá? Agora ela é tranquila, depois ela complica um pouquinho, mas nada que a gente não consiga resolver, tá certo? Eu vou te ajudar. Olha só, na fase M quer dizer o que? É a divisão do núcleo, ou seja, o que tem no núcleo da célula vai se dividir na fase M, que corresponde o quê? Corresponde à mitose ou meiose, depende do tipo de divisão celular que nós estamos falando, tá? Hoje nós vamos ver mitose, na aula que vem a gente vê a meiose, mas a fase M corresponde a isso, mitose ou meiose. Mitose ou meiose é a divisão do núcleo celular, por isso que a fase é chamada de fase M, certinho? Bom, passando para outra fase do ciclo celular, nós temos a citocinese. Citocinese, pessoal, é o que? É a separação do citoplasma, a divisão do citoplasma. Quando a célula já preparou, quando ela já dividiu o núcleo, agora é necessário que as duas se separem, faça essa divisão citoplasmática. E aí nós chamamos isso aqui de citocinese, que é a última etapa lá no final do ciclo celular. E aí aconteceu a citocinese, as duas células estão separadas novamente. Se tiver estímulo no organismo ou no ambiente onde ela vive, para que ela se divida novamente, ela vai entrar em G1, vai entrar na fase de G1, vai passar por S, vai passar por G2 e aí se multiplica novamente. Tá? Ela voltando para G1, nós vamos ter o ciclo celular completo nessa fase aí. Certo? Bom, o que acontece agora nessa parte aqui, ó, que a gente está falando de gráficos do ciclo celular? Bom, esses gráficos aqui, eles representam tudo que nós já falamos até o momento. São representações gráficas do que a gente falou de ciclo celular. Então, nesses gráficos estão todas essas informações e é importante que vocês saibam e que vocês entendam, interpretem esses gráficos de forma correta, porque geralmente quando tem uma questão falando de ciclo celular,
eles vão colocar os gráficos para você interpretar e dizer o que está acontecendo. Então, tem dois tipos básicos de gráficos. Esse primeiro aqui, e aqui nós temos o outro gráfico de baixo, um gráfico em forma de pizza. Tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? Vou pegar uma caneta aqui embaixo. Ó. Nesse gráfico aqui, que tem os eixos x e y, aqui nesse eixo aqui, nós temos a representação, ou seja, de quantidade de DNA. Tá? Vou anotar aqui. A quantidade de DNA. Então, está aqui, ó. Ok? E uma célula normal, nós dizemos que a célula ela é diploide, ou seja, quando a célula não é aquela célula reprodutiva, nós chamamos de diploide ou célula 2N. Ela tem toda a quantidade de cromossomo da espécie. Se for no nosso caso, a espécie humana, quando a gente trata de uma célula 2N, ela tem 46 cromossomos. Então, se a gente olhar nessa parte do gráfico aqui, nós vamos anotar aqui o 2N, célula diploide. Colocamos célula diploide, a gente vai ver que entrou, né? Nós podemos observar que a célula entrou em G1, ou intervalo 1, ou gap 1, e nesse intervalo 1, o que acontece conforme o ciclo celular? Vai acontecer a replicação, ou seja, a duplicação do material citoplasmático, das organelas, das enzimas e a duplicação do centrosomo. Observe que chega nessa hora aqui, a gente consegue ver que em S, a linhazinha que está marcando a quantidade de DNA, ela está aumentando aqui para cima. E aqui nós temos uma célula 4N, ou seja, uma célula tetraploide. O porquê isso, tetraploide? Porque lembram que na fase S tem que replicar o material genético, ou seja, duplicar a quantidade de cromossomos dessa célula. Então, ela passa de 2N para 4N, e nós chamamos essa célula de tetraploide. Se a gente tracejar uma linha aqui, nós podemos observar que a célula aumentou ou multiplicou em 2 vezes a quantidade do seu material genético. Chegou aqui, nós temos um platô, estabilizou a quantidade de material genético, ela se manteve por algum tempo assim, que é o quê? Que é o período G2, que é a fase de checagem dessa célula. Se ocorreu tudo certinho em S, em G1, desculpe, em S, em G2 ele vai checar. Está tudo certinho, tudo beleza? Vai passar para a fase M. E percebam o quê? Que a fase M é mitose ou meiose. Na fase M, essa quantidade de cromossomo, ela vai cair novamente até o 2N, ou seja, até a quantidade diploide da célula. E aí, se tiver estímulo, ela vai entrar novamente em G1 e vai retomar o ciclo celular. Ou seja, aqui está esquematizado todo o ciclo celular. Então, esse gráfico é extremamente importante que entendam e que tenha domínio desse gráfico. Um outro gráfico que representa as mesmas coisas que nós falamos aqui é o gráfico nesse em formato de pizza. Tá? Então, vejam só, nessa parte aqui nós temos a mitose, que é a fase M, tá? Depois, o G1, o gap 1, que acontece multiplicação do citoplasma, das organelas, das enzimas, das proteínas, duplicação do centrosomo. Fase S, que é a fase da síntese, né? Que é a replicação do material genético. Fase G2, que é a checagem de tudo isso que aconteceu até o momento, checagem de G1 e de S. Se está tudo ok, G2 libera e entra na fase M, que é a fase de mitose, que é a divisão do núcleo. Certo? Dividir o núcleo, se tiver estímulo novamente, a célula vai entrar em mitose. Se não, ela vai parar por aí. Observe que aqui tem alguns números estimados de horas em que acontece. Tá? Isso é uma estimativa pegando como exemplo uma célula animal. Por exemplo, em G1 dura 9 horas, em S dura 10 horas, em G2 dura 4 horas e meia e o período de mitose ocorre entre 30 minutos e 60 minutos. Tá? Então, aqui a gente tem a quantidade de horas. Bom, o que é importante você entender é que nesses gráficos, cada fase ou cada coisa, cada itemzinho aqui, ó, G1, S, G2, corresponde a uma fase do ciclo celular. Tá? E que se a gente pegar o gráfico inteiro aqui, por exemplo, a gente está falando do ciclo celular. Tá? E aí o ciclo celular é dividido em intérfase, fase M, e aqui no final da fase M
nós temos a citocinese. Tá beleza, gente? Isso aí é o início. Para a gente conseguir discutir divisão celular propriamente dita, mitose e meiose, nós temos que entender o que é um ciclo celular e principalmente entender o que acontece na intérfase. Certo? Eu vou apagar o quadro e agora, depois eu vou colocar as informações, nós vamos falar da mitose, das fases da mitose, da importância, vamos discutir bonitinho o que é mitose, tá? Só vou apagar o quadro, fique esperto aí que o quadro vai mudar. Então, galera, voltamos aqui, ó, já com o quadro renovado, já com outras informações, para falarmos agora da mitose, tá? De um tipo de divisão celular chamado de mitose. Beleza? Então, olha só, a gente já viu lá agora no outro quadro o que era o ciclo celular e como que a célula se preparava. Agora nós vamos ver como que a célula divide seu núcleo efetivamente, por mitose e por meiose. Hoje nós vamos ver mitose, certo? Bom, a gente precisa entender primeiro, antes de falar das fases da mitose, a gente precisa entender por que as células fazem mitose, ou seja, qual é a importância para um organismo da célula fazer mitose. Por que isso? É muito simples. Qual é a importância da mitose? A importância da mitose é para o crescimento, do organismo, ou seja, para o organismo crescer ou para o aumento da população dessas células, das determinadas células. Tá? Por exemplo, quando um organismo quer crescer, você, que está aí me ouvindo, me vendo nessa hora, você, depois da fecundação, você era uma única célula chamada de zigoto. A partir de divisões celulares, você se transformou em uma mórula, uma blástula, uma gástrula, num embrião, num feto, num bebezinho pós-nascimento e depois se transformou nessa coisa linda que você é, num adulto. Tá? Então, como é que acontece todas essas transformações, esses crescimentos aí no nosso corpo? Através da mitose. Então, o crescimento que nós falamos é esse tipo de crescimento. Tá? Depois, para o aumento da população celular. Qual população celular? Uma população celular de um determinado órgão, de um determinado tecido que precisa aumentar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer mitose. Ou, por exemplo, de um fungo unicelular. Quando tem disponibilidade de alimento, o fungo vai fazer mitose e vai aumentar o número da sua população. Então, é isso que nos diz. E uma outra importância é através da regeneração celular, regeneração do tecido ou cicatrização, regeneração, cicatrização. Quando você se fere, quando você tem um ferimento, o seu ferimento vai cicatrizar, ou seja, aquela ferida que está aberta ali, ela vai fechar. De que forma isso acontece? Através da mitose das células daquele local, das células chamadas de fibroblastos, que vão sofrer mitose e vão fechar aquele ferimento, vão fazer a cicatriz. Então a mitose serve também para isso e para a regeneração de algumas estruturas, de alguns tecidos. Se você pensar que a lagartixa, ela perde a cauda no momento que ela está pressionada por um predador, ou seja, chega um predador que quer chegar ali e se alimentar da lagartixa, ela vai fazer o quê? Ela vai soltar a cauda e deixar a cauda para o predador. E ela vai seguir o rumo, ela vai sair correndo. A lagartixa nunca mais vai ter cauda? Não, ela vai ter cauda, ela vai voltar a ter as caudas novamente. Como? Através da regeneração. Tá? E a regeneração ela é feita através de mitose. Certo? Quais são as características que permitem que a mitose tenha essa importância? Ou seja, que características tem a mitose? Formação de células geneticamente idênticas, ou seja, clonezinhos. Então, através da mitose, as células vão se dividir e vão formar clones de si própria. Não vai haver alteração genética de número de cromossomos, nada de reorganização gênica, tá? De crossing over, que a gente vai ver na próxima aula. Isso não acontece na mitose. É clone, é idêntico. Porque se uma célula tem que repovoar, tem que fazer o repovoamento daquele tecido, daquele órgão, ou simplesmente da sua população, ela tem que fazer clones. Tá? Então, aqui é formação de células geneticamente idênticas. O esquema, então, nos mostra, olha só, se tem uma célula diploide, 2N, quer dizer o quê? Diploide,
ela vai dar origem a outras duas células 2N, diploide, clone, a mesma coisa, tá? Não vai mudar. Então, essa é a característica. Apareceu um gráfico desses na tua prova, gente, fecha o olho e marca que isso é mitose. Só em mitose acontece esse tipo aqui, tá? Ah, Marcelo, pode ter célula N haploide, dando origem à célula N haploide? Pode também, tá? Pode também, ok? Então, essa é a característica e a importância da mitose, tá? Vai dando uma olhada aí, tá? Depois, quando a gente falar de meiose, vão ser coisas diferentes. Mas vai dando uma olhada aí, olha só que interessante, tá? Interessante para a tua vida. Por exemplo, você se machuca, as suas células vão fazer mitose. Se você está machucado nesse momento, lá na sua feridinha, quando fechar essa feridinha, você vai lembrar, poxa, essa ferida ela fechou através da cicatrização. E como é que faz a cicatrização? Através de mitose. Você que tem um irmãozinho novinho, quando o seu irmãozinho tiver um pouco maior, você vai ver, poxa, o meu irmão cresceu através do quê? Da mitose das células. Veja como é lindo a biologia, como é interessante, como é fascinante estudar a biologia. Então te liga aí, pessoal. Vamos agora para o que é a pedra no sapato de todo mundo, que tira o sono da galera legal, que são as fases da mitose. Mas, gente, é a parte mais fácil da divisão celular, é saber as fases, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse lado do quadro aqui, então as fases da mitose, nós temos, pessoal, em alguns livros tem 4, em outros livros trazem 5 fases. Eu vou mostrar 5 fases para vocês, mas vou fazer uma observação numa delas, que pode aparecer ou não. Então fica ligado aí. Olha só, a primeira fase é uma das fases mais importantes e uma das fases que tem maior número de características, tá? Que é a primeira fase chamada de prófase. Tá? Prófase. Pró quer dizer antes das fases. Ou seja, aqui a célula está preparando para dividir o núcleo. Como assim preparar para dividir o núcleo? Tá? A gente vai começar a ver isso aqui. Primeiro a gente precisa observar quais são as características. Está escrito aqui, ó, a primeira delas, membrana nuclear intacta ou íntegra, ou inteirinha. Ou seja, se a gente observar em prófase, a membrana do núcleo, que era chamado de carioteca, hoje não é mais, hoje é membrana nuclear ou envelope nuclear, ela ainda está presente, ela ainda está ali individualizando os cromossomos dessa célula. Então, se a gente bater o olho, a célula estiver em divisão celular e tiver membrana nuclear, é prófase, tá? Beleza. Qual é a outra característica de prófase? Condensação dos cromossomos. O início da condensação dos cromossomos acontece em prófase. Então a gente começa a observar que os cromossomos estão ficando em brumos, tá? Um pouco mais espessos do que seria na fase normal. Então isso é a condensação dos cromossomos. Esses risquinhos pretos aqui são os bruminhos de cromossomos. Outra característica que acontece em prófase é a migração dos centrossomos para os polos opostos da célula. Lembra que o centrossomo ele duplicou lá na fase G1, no final de G1? Pois é, ele duplicou e agora, depois de duplicado, eles têm que migrar um para cada polo. Ou seja, um está no polo e o outro está fazendo esse caminho. Vamos pegar a caneta aqui só para mostrar no tracejado. Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele tem que chegar aqui. Por quê? Porque a partir daqui eles vão emitir as fibras do fuso que vão separar as cromátides irmãs na mitose. Então, em prófase, eles estão migrando ainda, eles não chegaram nos polos opostos. Isso é outra característica de prófase. E aqui, o desaparecimento do nucleolo acontece em prófase. Só para deixar claro, o nucleolo, pessoal, é uma região do cromossomo, né, ou regiões do cromossomo, de 10 cromossomos, no caso da espécie humana, que é responsável por sintetizar RNA ribossomal. O RNA ribossomal vai fazer parte dos ribossomos, tá? Então, como os cromossomos estão começando a condensar, não é interessante, não vai haver nucleolo, porque os cromossomos estão condensados, o nucleolo desaparece com isso, tá? Bom, por que é importante a gente entrar, vamos tocar nesse assunto, por que é importante os cromossomos condensar para a célula se dividir? Porque pensa o seguinte, nós temos na célula humana, se a gente pegar os nossos cromossomos e espichá-los, a gente tem 2 metros, cerca de 2 metros de cromossomos. Imagine isso dentro de uma célula microscópica.
como que tem que estar. Então, esses fios, quando a célula não está se dividindo, eles estão todos dentro das células espalhadas, que são os nossos cromossomos. Quando a célula tem que se dividir, é necessário que esse cromossomo encurte para facilitar o trabalho da divisão celular. Ou seja, essa condensação dos cromossomos é o quê? O cromossomo vai se enrolar numas proteínas chamadas de condensinas e vai ficar enroladinho. Ele se enrola e fica bem curtinho. É a mesma coisa quando você faz uma trança no cabelo. Tem um cabelão, você faz uma trança, o cabelo fica pequeno no formato de uma única trança. Você condensou os fios de cabelo. Quando você pega uma linha de 100 metros, por exemplo, e enrola num carretel, você tem um carretel mais ou menos desse tamanho com a linha toda enrolada. Você condensou 100 metros de linha no carretel. O cromossomo é a mesma coisa. Ele vai condensar, ele vai se enrolar nas proteínas chamadas de condensina. Para quê? Para ficar curtinho, para poder se dividir, facilitar a divisão celular. Ou seja, o início da condensação dos cromossomos é em prófase, certo? Bom, a outra fase é aquela que eu digo para vocês. Vamos colocar uma observação nessa fase, tá? Vamos botar uma observação. E nem todos os livros essa fase ela é tratada, tá? E nos vestibulares também pode não aparecer essa fase, mas ela é uma fase chamada de prometáfase, tá? É uma fase que não é prófase e não é metáfase. Ela está entre as duas. E o que acontece na prometáfase? Primeira coisa característica e marcante é a desorganização da membrana nuclear, desorganização do envelope nuclear. Veja o pontilhado vermelho. O núcleo aqui estava íntegro, aqui não. Aqui ele já se desorganizou, ele já sumiu esse envelope nuclear. Ele formou bolhas através da fosforilação de lâminas nucleares, que o núcleo se desfaz. Então acontece aqui, nessa fase chamada de prometáfase. Outra coisa que acontece é a ligação das fibras do fuso, que sai do centríolo, o pontilhado azul são as fibras do fuso, saem do centríolo, do centrosomo, e se ligam, tá, nos cromossomos, através do cinetocoro. Tá? Então, essas fibras, elas, nesse momento é que elas se ligam, em prometáfase. Por que em prófase não se liga? Porque tem membrana do núcleo ainda entre os cromossomos e os centríolos. Aqui já não tem membrana, ou seja, as fibras do fuso conseguem ligar os cromossomos. E uma outra característica que a gente observa em prometáfase é a condensação máxima dos cromossomos, ou seja, os cromossomos já estão totalmente condensados aqui no grau máximo, ou seja, no encurtamento máximo dos cromossomos. Isso é uma fase intermediária entre prófase e entre metáfase, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, ela pode aparecer ou não, mas é interessante que você saiba das características e o que acontece aqui, nessa fase chamada de prometáfase. Tá certo? Eu vou apagar o quadro e vou colocar o restante das fases da mitose aqui no outro lado do quadro. Tá? Então, te liga aí que o quadro vai mudar. Beleza, então, galera, de volta, né, com o quadro mudado, agora para finalizar na terceira etapa aí da aula, para nós finalizarmos ciclo celular e mitose. Tá? Então, no último quadro que nós estávamos observando, nós vimos prófase e prometáfase, com suas características. Agora nós vamos partir da metáfase, que é a fase seguinte, ou seja, nós vimos prófase, prometáfase e agora é metáfase. Beleza? Olha, na metáfase é muito simples, né? Metáfase quer dizer o quê? Meio. Essa palavra meta quer dizer meio. Então a metáfase, a principal característica da metáfase é o quê? É o alinhamento dos cromossomos na placa metafásica da célula. Ou seja, o que é uma placa metafásica? No centro da célula, na região central da célula. Esses cromossomos estão todos alinhados em perfeito alinhamento lá na placa metafásica, ou na placa equatorial, como alguns livros falam, tá? Dizem. Então essa é a principal característica de metáfase, alinhamento dos cromossomos na placa metafásica das células. E aqui a gente consegue observar as fibras do fuso, elas que se ligam no cromossomo e que vão organizar esses cromossomos na placa metafásica. Ou seja, são essas fibras que colocam o cromossomo alinhadinho lá no centro da célula, tá? Então está escrito aqui, alinhamento dos cromossomos na placa metafásica
E também aqui a gente observa o grau máximo de condensação dos cromossomos. Esse grau máximo já foi observado lá na prometáfase, mas aqui também é uma característica de metáfase. Então, te liga que aqui acontece também. Se na tua prova, no Enem, no teu vestibular, falar em grau máximo de condensação, na prometáfase e também na metáfase. É interessante falar, pessoal, que aqui a célula ainda não dividiu o núcleo. Então, essa aqui é a última fase antes da célula dividir o núcleo. E nessa fase tem uma checagem também. Há um complexo promotor de anáfase, que chama, que ele checa se o cromossomo está alinhadinho na placa equatorial. Se está tudo bonitinho, aí a célula consegue separar. Então, até aqui a célula não dividiu o núcleo. A partir dessa fase, a célula começa a divisão do núcleo. É interessante isso. Também, como nós estamos no grau máximo de condensação, é nessa fase do ciclo celular que se faz estudos de cariótipo. O que é isso, o estudo de cariótipo? É quando a pessoa quer fazer um estudo dos seus cromossomos, se está tudo ok. Por exemplo, aquele estudo que se faz nos bebês para saber se tem alguma síndrome relacionada aos seus cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Como é que vai saber se o cidadão tem a síndrome? Antes de nascer, o médico vai lá e faz uma punção do líquido amniótico, coloca essas células em multiplicação. Quando elas estiverem em metáfase, joga uma droga que estabiliza ela em metáfase, tá? Um Taxol ou uma colchicina, que são essas drogas, estabiliza ela em metáfase, ele fotografa esses cromossomos e recorta e monta o cariótipo. Então aqui é interessante também, de onde se tira os estudos do cariótipo é em metáfase. Beleza? Uma curiosidade legal da biologia aí, para você que vai fazer biologia, que pretende seguir essa área, é muito legal também. Certo? Depois de metáfase, pessoal, aí começa a divisão, a separação do núcleo, né? Esse núcleo já replicou, já duplicou o material genético, agora ele precisa separar em duas novas fases. E a gente vem para o outro lado do quadro aqui, onde nós temos a quarta fase, que é chamada de anáfase. Ana quer dizer oposto à fase. O que acontece nessa fase? Olha lá para a imagem, olha só, muito simples, muito legal, muito didático. Facinho, gente, ó. Separação das cromátides irmãs. Ou seja, está separando. As fibras do fuso começam a puxar essas cromátides que aqui estavam ligadas. Aqui elas começam a ser puxadas para os polos opostos. Ou seja, a segunda característica aqui, migração para os polos opostos da célula. Acontece onde? Em anáfase, tá, pessoal? Muito simples, muito legal, muito de boa, muito tranquilo essa fase aqui. Tá? Só lembrar que anafase é o oposto à fase, ou seja, quando eles estão indo para os polos opostos da célula. Por que eles precisam ir para os polos opostos da célula? Porque em telófase, tá? Quando eles chegarem lá, ó, quando esses cromossomos chegarem nos polos opostos, na quinta fase, que é a telófase, né? Telos quer dizer fim, final. Em telófase vai acontecer o quê? Esses cromossomos vão começar a ser individualizados dentro do núcleo, ou seja, vai acontecer a reorganização da membrana nuclear, ou seja, aquela membrana que sumiu em prófase, que se desorganizou, que desapareceu em prometáfase, desculpa, ela em telófase ela começa a reaparecer, ou seja, começa a individualizar o núcleo. Também começa a descondensação dos cromossomos. Lembram que lá em prófase ele começou a condensar, ficar curtinho para ficar organizado, para dividir? Bom, aqui em telófase ele começa a descondensar, ou seja, aquele carretel de linha que eu falei para vocês, ele está sendo desenrolado. E a partir disso, da descondensação dos cromossomos, começa a reaparecer o nucleolo. Lembra que eu falei para vocês? Quando condensa o cromossomo, o nucleolo some. Quando descondensa o cromossomo, o nucleolo surge. Onde que descondensa? Em telófase, que é fim, final. E ainda a última coisinha de telófase, que é a formação do anel contrátil. Olha só, olha que legal, gente. Já está começando a formar aquele anelzinho que vai fazer a citocinese, que vai separar essas duas células, que vai estrangular. E se você observar no desenho, já tem um sinalzinho ali de estrangulamento, de separação desses citoplasmas aqui. Beleza? Tranquilo? E para finalizar a aula, nós temos a citocinese.
que não é fase da mitose. A citocinese é uma fase do ciclo celular. Lembra que eu falei do ciclo celular? O ciclo celular é intérfase, fase M, que é mitose e meiose, e citocinese. Citocinese é o quê? Divisão do citoplasma, ou seja, o citoplasma agora ele vai se separar através do anel contrátil, tá? E aí existe uma característica. A citocinese da célula animal é diferente da citocinese da célula vegetal. Aí a gente tem que ter uma atençãozinha, tá, pessoal? Por quê? Olha só, na citocinese da célula animal vai formar o que nós chamamos de anel contrátil. Anel contrátil é formado de miosina e actina. São duas proteínas que tem lá na célula muscular, que vai fazer contração muscular. Aqui a miosina e a actina, elas se juntam, elas transitam uma sobre a outra para quê? Para apertar esse citoplasma aqui, fazer esse estrangulamento e separar essas duas células. Essa é a citocinese animal, ou seja, a citocinese na célula animal ela é de fora para dentro, tá? Nesse sentido aqui. Ok? E a citocinese da célula vegetal é peculiar, tem uma outra característica. Por quê? Não tem como fazer uma citocinese estrangulando a célula vegetal. Porque se você lembrar, nas células vegetais, além da membrana plasmática, que está em azulzinho aqui, ó, esse contorno azul, em preto tem parede celular de celulose. E celulose é extremamente rígida. Se é rígido, não tem como apertar, fazer esse estrangulamento. Como que faz a citocinese da célula vegetal, então? De que forma resolveu-se isso? Faz de um jeito diferente, começa a depositar parede celular lá no centro da célula, ou seja, nessa região central, depois que a célula dividiu seus dois núcleos, aqui a célula vegetal, começa a formar a nova parede. Quando essa parede estiver toda pronta, chegar aqui até o final, essa célula vai estar separada, uma para lá e outra para cá. E aí a célula se divide também. Essa citocinese da célula vegetal, ela é de dentro para fora. E essa deposição de parede celular, lá no início, é chamado de fragmoplasto. Aqui está escrito fragmoplasto, tá? Isso é característica de célula vegetal. É deposição de parede celular aqui, parede primária, que a gente chama de pectina. Tá beleza? As diferenças aí da célula animal e célula vegetal. Beleza, galera? Certinho? Tudo numa boa? Então é o seguinte, agora é pegar e estudar, fazer exercício, olhar a videoaula de novo, dar uma papirada nos livros aí e ser feliz, tá? Na próxima aula a gente vai gravar a meiose para ficar completinho para você o ciclo celular das duas divisões celulares, beleza? Só lembrando então novamente, nós vimos então o ciclo celular, que é dividido em intérfase, fase M e citocinese, a intérfase é G1, S e G2, a fase M de mitose ou meiose, nós vimos mitose hoje com prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese para encerrar. Certinho, gente? Então, maravilha, olha só, se você gostou, deixa um joinha aí no final, bota lá nos comentários sugestões de próximas aulas, de que conteúdo vocês querem que fale da biologia, tá? E a gente vai ler os comentários e vamos fazer, na medida do possível, vamos gravar para você. Tá legal? Um grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal aí e deixar o seu joinha. Um abração e até a próxima!